Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos traz uma aparente contradição. Uma hora Jesus diz que nós devemos ter medo, outra hora Jesus diz que nós não devemos ter medo. Nós poderíamos dizer que o coração deste Evangelho está aqui no versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Primeiro ele diz, não temais. Depois ele diz, mas isto vós deveis temer. Então nós vemos aqui esta aparente contradição, mas que apenas uma afirmação reforça a outra. Jesus, ele está mostrando onde está o nosso coração. Porque o medo, ele revela o nosso amor. Como assim, Padre? Pelo amor de Deus, como é que o medo revela o nosso amor? Sim, quando você tem medo de perder alguma coisa, é porque você ama muito aquela coisa. Quando você tem medo de perder uma pessoa, é porque você ama muito aquela pessoa. Por isso que você tem medo, que você teme
perdê-la. Então aqui nós podemos perceber que o medo, ele revela onde estão os meus afetos, onde estão as minhas prioridades, onde está o meu coração, onde está o meu amor. É por isso então que Jesus nos ensina que existe algo mais importante do que a vida neste mundo. Ele diz, olha, não tenha medo de quem pode matar o corpo, tenha medo de quem pode dar um fim terrível ao corpo e à alma. Então, percebe que embora a palavra aqui usada seja medo, mas o que Jesus ele quer dizer é, não ame o seu corpo de uma maneira absoluta, não ame a sua vida de uma maneira absoluta, ame a Deus de uma maneira absoluta, ame a amizade com Deus, ame a vida eterna, ame a sua alma, e por alma aqui compreendamos tudo aquilo que se refere às realidades espirituais que nos aproximam com Deus. Aí nós podemos ouvir essa afirmação de uma maneira diferente. Repitamos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Por corpo aqui entenda tudo aquilo que diz respeito a esta vida. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Meus irmãos, para o mundo é uma desgraça, é uma tragédia perder a saúde, perder a fama, a reputação, a liberdade, o conforto e até a vida. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que seja indiferente perder a saúde, a liberdade, os afetos, a reputação e a vida. Não, isso não é indiferente. Mas o que Jesus ele faz? Uma reviravolta. Ele diz que a verdadeira tragédia é perder a vida eterna, é perder a amizade com Deus. E percebe o quanto isso diz respeito à nossa fé, é o fundamento da nossa fé, mas nem sempre é o fundamento da nossa vida. Isto é, se eu parar e perguntar, meu santinho, qual é a maior desgraça? Perder a saúde ou perder Deus? Você, se você tiver fé, pequenininha, tiver juízo, você vai dizer, a maior tragédia, padre, é perder Deus. Agora, se eu pudesse conversar com seus afetos e perguntasse, qual é a maior tragédia? Seus afetos iriam dizer, é perder a saúde, é perder a reputação, é perder a liberdade, é perder o conforto, é perder o meu dinheiro, é perder a minha beleza, é perder a vida. Tem uma história que eu já falei aqui para vocês. Toda vez eu esqueço o nome do amigo. Se eu não estou enganado, é o nome de uma cidade aqui do Brasil. Ou é o nome de um time de futebol, sei lá. É o amigo de São Luís, o rei São Luís. Joinville. Isso. Eu acho que é uma cidade e um time, né? É. Pois bem, ele perguntou, Joinville, o que é pior? Contrair lepra, que era uma doença terrível na época, ou cometer um pecado mortal? Joinville parou, pensou e disse, contrair lepra é pior, porque a lepra é incurável, a lepra destruía a sua vida, você ficava uma pessoa morta viva, podre, a orelha caindo, o nariz caindo, a língua apodrecia, os olhos apodreciam, o hálito fétido, podre. E você mais cedo ou mais tarde iria morrer, sem sombra de dúvidas, terrível naquela época, contrair lepra.
Mas o santo rei Luís diz louco, insensato, porque a lepra mata o corpo, o pecado mata a alma. Quem te garante que tu te arrependerás do teu pecado uma vez cometido? Que nós somos irresponsáveis, nós pressupomos que uma vez cometendo o pecado, nós iremos nos arrepender. Nós pressupomos que teremos um padre para ouvir a nossa confissão. Nós pressupomos que teremos vida. Vamos acordar com vida para confessar no outro dia o pecado. Mas é loucura. Quem garante que tu te arrependerás de fato daquele pecado cometido? Quem garante que haverá padre, que não haverá ali uma plaquinha, não haverá confissão hoje? E aí todo mundo sai da fila, xoxinho. E quem garante que, como se diz comumente, não acordarás morto? Isto é, não acordarás. Morrerás naquela noite. Insensato, ainda esta noite morrerás. Não é assim que diz a palavra de Deus? Isto é, nós não temos consciência disso. Por isso, meus santos, que diante desta palavra precisamos pedir a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu preciso crer com todo o meu ser. Eu preciso acreditar com todas as fibras da minha existência, da minha alma e do meu coração, de que tu és o bem mais precioso. Ou melhor, que tu és o precioso por antonomasia, o único que merece o termo precioso. E eu não quero perder-te. E eu estou disposto, Senhor, a perder qualquer coisa, a perder qualquer bem, mas não perder-te. Então é isso o que Jesus aqui no versículo 28 de Mateus, no capítulo 10, está dizendo: não tenhas medo de perder a vida, o corpo, a beleza, a saúde, a liberdade, a reputação. Tenha medo de perder o céu. Tenha medo de perder Deus. Tenha medo de perder a vida eterna. E medo aqui, lembra, é amor. Isto é, ame de tal maneira o céu, ame de tal maneira a Deus, ame de tal maneira as realidades espirituais, que você não queira perdê-las por nada e esteja disposto a trocá-las por tudo. Isto é, eu troco qualquer coisa para preservar a minha amizade com Deus, o meu amor a Deus, o céu. E isso, meus santos, os mártires, imagine, essa palavra, ela foi ouvida pelos apóstolos, que perderam, que trocaram tudo, para preservar Deus, para preservar a fé, para preservar a vida na graça, para preservar a comunhão com Deus. Essa palavra foi ouvida pelos primeiros cristãos. Vocês sabem, os primeiros cristãos, para que permanecessem cristãos, católicos, eles eram perseguidos. Eles viviam, eles não tinham liberdade, porque se alguém soubesse que eles eram católicos, eles eram presos, eles perdiam os bens. E se persistissem, se insistissem em se manter na fé, eram mortos. Hoje em dia a gente vem à igreja, está aqui a igreja, só porque hoje está um pouquinho mais frio, algumas pessoas faltaram à missa. O grande incômodo do frio, o terrível frio, o frio do século em Cuiabá, Várzea Grande, que fez com que as pessoas deixassem de vir participar do santo sacrifício da missa.
é de até ficar vermelho, não de calor, mas de vergonha. Não é verdade? Enquanto os cristãos de então, da época, estavam dispostos a passar pelas mais atrozes dificuldades, mas não perder a sua fé, a não perder a Santa Missa, porque eles iam às missas nas catacumbas, às escondidas, para ter comunhão com Jesus sacramentado. Percebe aqui, meus irmãos, que nós precisamos pedir esta têmpera, esta força, esta determinação em crer, para que sejamos católicos de fato. Senão, no primeiro aperto, trocamos Deus por qualquer coisa. Na primeira dificuldade, isto é, quando a opinião alheia for contrária, para evitar um contratempo, para evitar um mal-estar, eu nego a minha fé. Para não perder um relacionamento pecaminoso, eu perco Deus, mas continuo naquele namoro desajustado, desarranjado, troncho, pecaminoso. Para não perder as roupinhas das quais eu gosto, apertadas, curtas, sensuais, transparentes, indecentes, eu perco Deus e a minha fé, mas eu não quero perder as minhas roupas. Para não abandonar aquelas músicas, eu acho tão legal escutar aquelas músicas quando estou dirigindo, quando vou para a academia, elas me dão um gás. Elas te dão um pecado, porque elas vão enchendo a sua fantasia de sensualidade. Mas você não está disposto a renunciar àquelas músicas. Percebe, meus santos, como muitas vezes você é tão medíocre, tão superficial. A palavra é essa, eu sei que é uma palavra dura, mas a palavra é essa. Você é muito medíocre, você é muito superficial, você é muito frívolo, frívola, porque você não está disposto a trocar as realidades mais sem valor, abjetas às vezes, por Deus. Você troca Deus pelas coisas mais sem valor deste mundo. Enquanto os mártires trocaram a vida, aceitaram o sofrimento, perderam os bens, porque sabiam que Deus, a amizade com Deus, o céu, é infinitamente precioso. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas eu quero crer mais, eu preciso crer mais. Peça isso, suplique isso. Você crê na Eucaristia? Sim, você crê, você está aqui, mas peça para crer mais. Por quê? Porque, Padre, o Senhor está falando do céu, da vida eterna, e fala da Eucaristia? Porque a Eucaristia já é o céu aqui na terra. Então você precisa amar muito Jesus sacramentado, e por causa de Jesus sacramentado, está disposto a renunciar a qualquer coisa, a perder qualquer coisa. Por quê? Porque o seu amor está em Jesus, e você tem medo de perder Jesus, não de perder a sua fama. Você tem medo de perder Jesus, e não de perder o seu conforto. Você tem medo de perder Jesus, e não perder o seu namoro. Você tem medo de perder Jesus, e não uma vida mais tranquila neste mundo. Então, o que é que você de verdade quer amar? Quando nós olhamos, por exemplo, imagine, me vem à cabeça agora, né, depois do rei, depois de um rei santo, São Luís, rei da França,
Cito agora um rei pecador, Henrique VIII da Inglaterra. Henrique VIII se separou da sua esposa, Catarina de Aragão, e se ajojou com Ana Bolena, se ajuntou. E São Thomas More, o chanceler do rei, um homem de uma autoridade moral imensa na Inglaterra de então, um homem que estava progredindo ainda mais. Imagine, era um homem de uma autoridade moral tão grande, que ele tinha uma autoridade moral e espiritual maior do que muitos bispos. Tal era a santidade reconhecida por todos, por muitos na Inglaterra. E o rei Henrique VIII queria que Thomas More reconhecesse, porque a igreja de Roma, o Papa, não reconheceu, disse: isso está errado, esse casamento está errado. Mas o rei queria que na Inglaterra, se Thomas More aceitasse, aquecesse, dissesse amém, o povo ficaria: nossa, mas Sir Thomas More, ele aceitou, então talvez o Papa não entendeu direito essa história. Então você pode imaginar que a pressão. Thomas More preferiu perder os bens, perder o emprego, perder a família e perder a vida. A sua família ficou pobre, os seus filhos passavam fome, mas ele sabia que é melhor passar fome aqui na terra e ir para o céu, do que para não passar fome aqui na terra e ir para o inferno. Jesus está dizendo isso, meus santos. O problema é que nós não levamos a nossa fé até as últimas consequências. Jesus diz aqui: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenha medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus diz noutra passagem: o que vale ao homem ganhar tudo e perder a sua alma? Então Thomas More, a esposa de Thomas More, o instigando a voltar atrás, a fazer de conta que tinha aceitado, mas mesmo sem aceitar, né? Um jeitinho brasileiro, mesmo sendo inglês, né? Faz de conta que aceitou, mas não aceitou. No coração você não aceitou, mas publicamente demonstra ter aceitado. Thomas More disse: nunca, jamais. Não. E o rei era amigo dele, queria que ele mudasse de ideia, porque não queria nem matá-lo. Mas o Thomas More foi intransigente. Ele disse: eu sou um súdito do rei, mas primeiramente obediente a Deus. Servo primeiramente de Deus. Percebe? A quem Thomas More mais amava? A quem Thomas More mais temia? Temia no sentido de temor de Deus, de não querer perder Deus. É claro que ele não queria desagradar o rei era amigo dele. Não era apenas o rei da Inglaterra. Thomas More era amigo de Henrique VIII. Ele não queria aquele problema, mas tem coisas das quais a gente foge, mas num dado momento ela nos encontra e a gente vai ter que tomar uma posição. A gente tenta não se indispor com algumas amizades. Você tem um amigo por exemplo, eu lembro, eu era padre recém-ordenado, tinha ido a Maceió para visitar um amigo. Aqui um exemplo bem xoxinho, tá? Não chega nem aos pés do caso de Thomas More. E eu fui visitar um amigo de escola, e que agora era protestante. E eles foram muito gentis. Era meu amigo de escola, tudo. Ele tinha um filho já grandinho, 3, 4 anos. É aquela idade que criança faz pergunta que até Deus duvida, né? Aí nós estávamos lá naquele jantar maravilhoso, e eu tinha feito o propósito de não tocar em religião.
Eu vou lá, vou conversar sobre a escola, os tempos de antigamente, como era bom antigamente, e depois eu vou me embora, tchau, tchau, Deus te abençoe, e acabou. Fui lá vestido de padre, fui de clésima, não fui nem de batina, fui de clésima, tudinho, sentamos à mesa, jantamos. Num dado momento, aquela criatura de 3, 4 anos vira para mim e diz: o que é padre? E eu comigo, ô capeta. Aí eu vou começar a dar uma resposta bem mais ou menos. Eu não queria problema. Eu estava visitando o meu amigo depois de muito tempo e depois de ordenado. Aí quando eu começo a pensar em falar, o meu amigo diz: é mais ou menos como pastor. Aí eu disse: agora eu não posso me calar, né? Digo: meu Deus, bem que o Senhor poderia não ter me colocado nessa situação. Aí eu vou com um sorriso, com calma, e vou explicando o que é ser um padre, isso. Celebra o santo sacrifício da missa, que é Jesus, que perdoa os pecados, que é um outro Cristo, senão o mesmo Cristo aqui na terra. O menino olhou, se encantou e disse: então eu quero ser padre. O pai não gostou, nós terminamos, o jantar está muito bom, eu tenho que ir embora. Ele nunca mais me convidou lá para a casa dele. Entende, meus santos? Existem situações na nossa vida que nós somos levados e você precisa se decidir. O que você vai, que decisão você vai tomar? A quem você amará mais? A quem você vai de verdade temer? Temer entristecer o amigo ou temer entristecer Deus, aquele do qual procede toda amizade, todo amor? Eu poderia aqui, meus santos, citar vários outros santos, né? Eu citei São Tomás More. Teve um bispo, o único bispo na Inglaterra que ficou contra publicamente. São João Fisher. Foi o único bispo que disse claramente, e foi decapitado. Perdeu a cabeça. Mas ele disse: não basta eu não aceitar o que o rei faz calado. Eu sou bispo. E ele falou publicamente e condenou publicamente aquela atitude. Meus irmãos, diante desta palavra, todos nós já a entendemos e precisamos pedir a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Me ajuda, Senhor, a ter uma fé verdadeira, uma fé firme, uma fé amorosa, uma fé que descobriu que Tu és o bem mais precioso, que Tu és o bem precioso, e eu não quero perder-Te por nada, e eu estou disposto a perder qualquer coisa, mas não perder a Ti, pois Tu és o bem que verdadeiramente importa. Se esta verdade estiver viva no nosso coração, ela vai moldar a nossa vida. Nós estaremos dispostos a nos desagradar, mas não desagradar Jesus. Nós estaremos dispostos a desagradar as pessoas mais queridas, mas não desagradar a Jesus. Ele é o mais querido. A perder as coisas que nos são mais agradáveis, coisas boas. Mas Jesus é o bem, sem o qual nada é bom. Estarei disposto também a renunciar até os pecados, que são maus, mas que às vezes você pode estar apegado a eles. Mas você sabe que agradar Jesus deve ser a atitude primeira, o desejo primeiro impresso no seu coração e na sua alma. Que neste domingo, neste 12º domingo do tempo comum, diante desta palavra, nós digamos com toda a humildade e sinceridade:
Meu Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé e o meu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,